Essa, sem dúvida, é a principal doença do cultivo de cannabis medicinal. É o terror dos cultivadores. Eu vou te ensinar algumas técnicas de prevenção que vão te ajudar muito no combate dessa terrível doença. Então, eu sou o Fábio Moraes, sou agrônomo da Universidade Orgânica, especialista em agroecologia e produção orgânica de alimentos e ervas medicinais. Bora lá? E hoje eu vou falar dela, que tem vários nomes, né? Pode se chamar de botrytis, bud rot, podridão cinzenta, mofo cinzento, e essa doença é causada por um fungo que não é exclusivo da cannabis. Ela ataca mais de 1000 plantas. Aqui eu destaco o alho, né, o tomate, o morango, a botrytis, o mofo, no morango ele é conhecido como mofo cinzento. Eu atuei muito na época que eu dava assistência para agricultores que cultivavam morango orgânico. Eu vi muito botrytis, o mofo cinzento e morango orgânico, na uva também e na nossa querida cannabis medicinal. E por que ela é tão terrível assim? Ela ataca a parte principal do cultivo, a parte principal da nossa erva, que é a inflorescência. Então, uma inflorescência atacada pela botrytis, ela já era, dependendo da fase em que você está, se tiver próximo à colheita, ainda vai, você pode aproveitar um pouco. Mas se tiver um pouco antes, 30, 40 dias antes da colheita, já era, não tem como. Você perdeu aquele bud, ok? Então, por isso que é uma doença principal do cultivo medicinal de cannabis e a prevenção é a forma mais adequada que você tem de estar livre dessa doença, ok? Então, além de atacar os buds, ela pode, numa fase mais avançada, mais de infestação severa, pode atacar as folhas e pode atacar também as mudinhas, tanto aquela muda feita com a semente, né, de germinação, quanto aquela muda feita de clone, aquela planta feita através de clonagem, né? Então ela ataca os buds, as mudas e as folhas. Então é muito importante saber as técnicas de prevenção. Bom, e para conhecer, definir as estratégias de prevenção do botrytis, a gente precisa conhecer minimamente o ciclo de vida desse fungo, né? Eu vou começar aqui com a estrutura reprodutiva desse fungo, que a gente é chamado de esporo. O esporo é uma espécie de sementinha do fungo, né? Que ela é disseminada através do vento, através de gotas de chuva, através de insetos. Então, sabe, olha só, já dei 3 dicas aqui. Ela é disseminada através do vento, da chuva e de insetos, né? Quando essa disseminação, por exemplo, ocorre através do vento, esse esporo, essa sementinha do fungo, ela acaba caindo sobre a planta. Quando ela cai sobre a planta, tem que ter determinadas condições climáticas, como umidade, temperatura e a resposta da planta também, a resposta do fungo também. Quando essas condições são ideais, o fungo começa a sua germinação, lançando as suas estruturas e penetrando no tecido vegetal. Quando penetra no tecido vegetal, esse fungo começa a liberar certas substâncias que vão degradando aquele tecido por dentro, causando o quê? O apodrecimento. O fungo vai se alimentando dos nutrientes, vai degradando aquele tecido vegetal, até chega um momento que ele começa a lançar as suas estruturas reprodutivas, que a gente chama de conidióforo, e na pontinha do conidióforo eu tenho os esporos, eu tenho as sementinhas dos fungos fechando o ciclo. Só para você ter uma ideia, o botrytis faz isso a cada 7 dias, então é muito rápido. Olha só essa imagem aí de uma inflorescência completamente tomada por esse fungo.
ele começa apodrece literalmente. Então esse bud aqui acaba se tornando uma estrutura de disseminação dos esporos para outras plantas. Então, nessa situação aqui não há nada que se fazer, é pegar a planta, destruir a planta, enterrar e até queimar a planta, para que essa planta não se torne uma fonte aí de disseminação do Botrytis aí para o seu cultivo. Ainda mais no cultivo outdoor, que você está sujeito ali ao ar livre, está sujeito ao clima, à temperatura, está ali sem nenhum tipo de proteção, digamos assim, né? Então, como prevenir e usar as estratégias de controle? Primeiramente, isso é obrigatório, é o monitoramento ambiental, principalmente da chuva e da umidade e da temperatura também. Aqui eu só vou dar um exemplo simples aqui. Eu utilizo muito um site da Climatempo, que dá uma previsão bem bacana de 15 dias para frente, né? Quando eu sei, por exemplo, aqui, nessa primeira imagem aqui, na primeira imagem, né? Da esquerda, eu sei que eu vou ter um volume expressivo de chuva, claro, relacionado a um aumento da umidade mínima. Quando eu sei que eu vou ter 3, 4 dias de umidade acima de 60%, eu já posso entrar com uma estratégia de controle, por exemplo, pulverizar um produto à base de enxofre para fazer a prevenção de possíveis esporos que estejam ali para infectar a planta. Essa é uma maneira, ok? Um monitoramento ambiental. Assim, eu posso utilizar, dependendo do tamanho do cultivo, eu posso utilizar uma simples estação meteorológica, quanto uma estação meteorológica mais avançada para ter esse monitoramento local mais preciso. Aqui eu dou dois exemplos. Tem uma estação meteorológica mais simples, né? Você pode utilizar um medidor de umidade, um pluviômetro, não precisa ser uma estação como essa aqui, né? Mas dependendo do cultivo, agora que principalmente para associações de cultivadores, né? Associações de pacientes e cultivadores que têm uma área maior de cultivo, é interessante ter uma estação meteorológica dessa para medir com a maior precisão o clima ali, como que está a condição climática local da sua região, para ter uma tomada de decisão mais assertiva, ok? Outra estratégia é a adoção de quebra-ventos. Eu estou falando aqui, pessoal, em cultivos outdoor. E quebra-ventos, eu tenho uma infinidade de plantas que podem ser utilizadas dependendo da sua região. Aqui na nossa região, eu tenho algumas plantas que são utilizadas, igual a astrapeia. A astrapeia é uma planta que flora e que vegeta quase o ano todo. É uma planta que pode alcançar 3, 4 metros de altura. É uma planta de fácil poda, que você pode podar e ela brota com facilidade, né? Então é uma planta bastante interessante para ser utilizada de quebra-vento, diminuir esse fluxo aí de vento no seu cultivo. Outra planta bastante interessante é a graxa, é o hibisco, né? Além de ser uma planta ornamental que vai embelezar o seu cultivo aí, você pode também usar como quebra-vento. Aqui eu dou um exemplo da minha região, né? Já falei, o hibisco, o margaridão, que pode ser utilizado também, a gliricídia, que é uma árvore que pode atingir aí 10, 15 metros, mas pode ser facilmente podada. Um capim napier, também pode ser muito utilizado, até a bananeira. E interessante dessas plantas é que essas plantas, além de servirem de quebra-vento, elas podem ser utilizadas para formulação de bioinsumos, de biofertilizantes, defensivos. O margaridão, por exemplo, é uma boa fonte de nitrogênio, de fósforo. O capim napier também pode ser utilizado. A gliricídia é uma leguminosa que aduba o solo. Então, são plantas que vão ter
mais de uma função, ou ter pelo menos duas funções no seu cultivo e que podem ser plenamente utilizados no cultivo de cannabis medicinal. Olha só um exemplo. Isso aqui é um exemplo de uma agrofloresta. Cannabis em sistemas agroflorestais? Será que é possível? Isso é uma coisa relativamente nova. E a gente vai ter que pensar nisso obrigatoriamente aqui no Brasil, para reduzir a temperatura, reduzir o fluxo de vento e criar um microclima que não favoreça essas doenças. Essa imagem de cima é uma imagem real e essa imagem de baixo aqui eu gerei com inteligência artificial, só para você ter uma ideia de como ficaria o cultivo de cannabis no sistema agroflorestal, né? Que além de você ter o seu próprio remédio, você vai ter aí a sua fruta, a sua hortaliça, o seu alimento também. Vai ter o alimento saudável e vai ter o remédio também saudável. Então, isso é uma discussão bastante interessante aí no âmbito de produção de alimentos, da questão do combate às doenças, principalmente o Botrytis. Claro que no sistema agroflorestal, você vai ter que ter um manejo adequado aqui para você ter a função de quebra-vento bastante adequada, ok? Aqui, outro ponto, terceiro ponto, né, o espaçamento de plantio. Se você deixar o seu plantio muito juntinho, você cria um microclima ali de aumento de umidade e aumento de temperatura, favorecendo a infestação da Botrytis, ok? Então, se você aumentar o espaçamento entre plantas, você favorece o fluxo ali de temperatura, o fluxo de ar nas suas plantas, inibindo o crescimento do fungo. Aqui só é um trabalho bastante interessante que mostra o seguinte, né? É um trabalho de 2024, se não me engano, né? Um trabalho científico, mostrando, né? Constatando que se você aumenta a densidade de plantas por metro quadrado, você também aumenta a incidência de Botrytis, né? O trabalho é compreendendo o desenvolvimento do mofo cinzento causado por Botrytis cinerea em plantas de cannabis sobre cultivo protegido, cultivo em estufas, né? Então, o que a pessoa fez? A pessoa pegou duas genéticas aqui e colocou uma planta por metro quadrado e duas plantas por metro quadrado e mediu a influência da densidade de plantas por metro quadrado na incidência de Botrytis. É claro que quanto mais juntinho você está a planta, mais incidência de Botrytis você tem. Então, isso é bastante importante. E no cultivo outdoor, como as plantas ficam enormes, ficam muito grandes e a produção é alta, é interessante pensar em espaçamentos mais largos. Aqui, por exemplo, espaçamentos de 1,50 por 1,50, 1,50 entre linhas de plantas e 1,50 entre plantas, uma planta vai ocupar 2,25 metros quadrados. É um espaçamento que a gente tem que pensar quando se pensa em cultivo outdoor de cannabis. Aqui um espaçamento mais largo. Se, por exemplo, você quiser produzir alimentos entre linhas de cannabis, eu pensaria entre 2,5 metros, até 3 metros entre as linhas de cannabis e 1,20 m entre plantas. Daria aí, cada planta ocuparia 2,4 metros quadrados. Você cria aí você diminui a incidência de Botrytis. Nesses casos, você tem um plantio mais aerado, tem um plantio que entra o sol com facilidade, ok? Genética tolerante também, na hora de você escolher a sua genética do cultivo outdoor, existem genéticas que são mais tolerantes a Botrytis. E nesse mesmo trabalho, os autores eles compararam 3 genéticas quanto à suscetibilidade a Botrytis, ao mofo cinzento. Então, e também são em 3. Esse trabalho foi feito no Canadá, mas aqui no Brasil, com certeza,
esse ano, com a liberação de pesquisas da cannabis, a gente vai ter, com certeza, trabalhos que vão comparar genéticas tolerantes a botrites. Então, nesse trabalho aqui, você pode ver, foram comparadas três genéticas, né? Foram comparadas três genéticas em três épocas diferentes: agosto, setembro e outubro. E claramente tem a genética cinza, né, que foi muito susceptível a botrites, né? Aqui a porcentagem de mofo cinzento nas inflorescências. Então você pode ver que em outubro chegou a 25% numa determinada genética, né? E essa genética, essa barra vermelhinha aqui, é a genética que apresentou mais tolerância em comparação com as outras. Deu menos de 5% de porcentagem de doença nas inflorescências nas três épocas do ano. Então, é importante você escolher essa genética que é mais tolerante à doença. Aqui, quarta estratégia de prevenção, uso de caudas fitoprodetoras, é muito importante também. Aqui eu destaco o enxofre líquido de Adam, que é feito com enxofre e hidróxido de sódio, óleos essenciais de plantas, óleo de canela, óleo de tomilho, óleo de orégano de melaleuca, que tem uma função de inibir o crescimento do fungo da botrites também. Extratos de plantas, como alho, pimenta, também ajudam, né? A cauda sulfocálcica também ajuda a combater. Então, todas essas são estratégias fundamentais para o controle de botrite cinerea, ok? Mas atenção, usar prioritariamente na vega, no máximo até 15 dias do início da flora, ok? Então, se você gostou dessa aula, né, dá um joinha aí, compartilhe com seus amigos, que esse conteúdo é feito com muito carinho para você. Se você quiser entrar aí para a Universidade Orgânica, fazer parte do nosso clube de cultivadores, o link está na descrição do vídeo. Se você estiver assistindo aí da sua TV, faça a leitura aí do QR Code para entrar no nosso clube de cultivadores de cannabis medicinal. Ok? Espero vocês e saudações agroecológicas.